Olá, bem-vindos ao segundo Fórum Internacional de Psoríase, uma realização da Psoríase Brasil e organização da Educare. Eu sou a jornalista Ana Paula Dixon, coordenadora de comunicação da Psoríase Brasil. Nós vamos abordar hoje a questão do bem-estar nos pacientes com psoríase. O tema da nossa transmissão, do nosso programa, é a face oculta da psoríase e seu impacto no bem-estar. Nós reunimos médicos, pacientes, associações de pacientes para tratar deste tema e vamos abordar também o que há de mais moderno em nível internacional no tratamento à doença. E para isso nós agradecemos muito a participação de todos os médicos que estão aqui conosco e dos pacientes e das associações, todos voluntários participando desse programa que faz parte do Dia Mundial da Psoríase, que a Psoríase Brasil realiza há muitos anos. Então, nós vamos fazer uma interatividade. Nós temos aqui no estúdio pessoas conosco, são 8 pessoas direto, e mais 3 especialistas, pacientes e representantes de associações que estão entrando por Zoom. Todos têm muito a agregar e temos também uma entrevista que vai ser veiculada no meio do nosso programa. Eu apresento os nossos convidados, a senhora Gladys Lima, que é a presidente da Psoríase Brasil, que há mais de 22 anos, desde o ano 2000, ela iniciou esta luta pelos pacientes com psoríase. A Gladys é uma grande lutadora e um exemplo para muitas associações e dá apoio a muitos pacientes. Nós temos também outra, que é membro também do nosso conselho, a doutora Clarissa Prati, que é médica dermatologista e também representante da direção da SBD seccional do Rio Grande do Sul. A doutora Clarissa tem acompanhado conosco há alguns anos, contribuído com muito conteúdo de altíssima qualidade. Temos também a estreia do Tiago Willers, que é médico reumatologista, e vai falar conosco sobre a questão da artrite psoriásica, que é uma das comorbidades, né, que o doutor Tiago trabalha. Muito obrigada, doutor Tiago. Temos uma antiga parceira da Psoríase Brasil, a psicóloga clínica, doutora Érica, que está conosco também, acompanhando, aliás, há muito tempo a Psoríase Brasil, né? Doutora Érica Zogby, que ela é doutora em psicologia e a sua tese foi voltada à questão da saúde mental dos pacientes. Então, a doutora Érica, há mais de 20 anos, também trabalha com este tema e com este público, né, direcionado de pacientes com psoríase. O doutor Dimitri Luz, que está no Zoom conosco, que é um parceiro, membro também do nosso conselho. Temos feito já muitos trabalhos há pelo menos 2 anos, né, doutor Dimitri, que ele contribui direto aqui conosco, é muito agradável tê-lo. E também vai nos contar, ele é médico dermatologista, está em São Paulo, trabalha em alguns hospitais de São Paulo e também faz parte de um grupo bem interessante de pesquisa de psoríase e artrite psoriásica. Vai nos dar também o que estão discutindo e debatendo sobre psoríase. O doutor Leandro Leite não estará conosco nem no Zoom e nem aqui no estúdio. Entretanto, nós gravamos com ele, há pouco tempo, um vídeo, porque ele está fazendo um fellowship em Londres, hoje ele está lá, fazendo sobre psoríase. Ele vai nos trazer muitas informações do que está se discutindo em nível internacional sobre a doença. Informações extremamente importantes que, inclusive, levam e trazem ao rumo do que, como trabalhar com esses pacientes, como os médicos trabalharem com esses pacientes. A doutora Paula Delia também é uma nova contribuidora aqui da Psoríase Brasil, que a Gladys já tem em contato há muito tempo, faz um trabalho excepcional na atenção primária, além também de trabalhar em hospitais aqui de Porto Alegre, na parte também como preceptora, mas ela vai nos trazer também a visão da necessidade daquela qualificação do atendimento primário lá no sistema
único de saúde, lá na ponta, no SUS, naquele atendimento público direto. Temos 2 pacientes que vão contribuir conosco nessa jornada, nesse debate. A Marta Rosinha, que há 25 anos tem psoríase ungueal, e pelo que eu entendo e pelo que eu me lembro, que nós já conversamos anteriormente, também não foi um diagnóstico diretamente realizado, então ela teve uma jornada como muitos outros pacientes. E a Roberta Souza, que também trabalha na equipe da Psoríase Brasil, vejam bem, é das redes sociais, a parte digital, minha colega, que descobriu ao longo desta jornada, graças a todos esses especialistas que a gente tem acesso, que era portadora de psoríase, depois de ter tido outros diagnósticos. Então, quer dizer, é uma jornada que a gente, como a gente vê aqui com 2 pacientes, é uma longa jornada, muitas vezes é um dos temas que nós vamos conversar. E para dar início, vamos dar a palavra à nossa presidente Gladys Lima, para saudar a todos e para comentar o porquê da eleição. A cada ano a gente elege um tema para ser trabalhado nas nossas campanhas. E este ano foi a questão do bem-estar. E essa face oculta, ou seja, a psoríase vai muito além da pele. Então, Gladys, por favor, contigo a palavra. Boa noite a todos, aqui presente, quem está nos assistindo. Obrigado realmente aos médicos que estão aqui, que são grandes parceiros da Psoríase Brasil, que aceitaram o nosso convite para essa 2ª edição do Fórum Internacional de Psoríase 2022. Muito obrigada a todos. Vocês têm muito a contribuir para a Psoríase Brasil, para os pacientes. Todos os anos nós promovemos esse encontro e desse formato é a primeira vez e vai ser muito legal mesmo estar debatendo um assunto tão importante, um assunto que não se deve falar somente no mês de outubro. Psoríase deve-se falar o ano inteiro. E o tema que é a face oculta da psoríase e o seu impacto no bem-estar, vamos trazer justamente aquilo que as pessoas não enxergam da psoríase. O paciente sofre com a dor, com o desprezo, com o preconceito, com a depressão, porque isso não está visível. O que está visível é a pele, é a lesão. Mas aquilo que ele sente, o rechaço das pessoas em olhar um paciente com as lesões, isso causa um transtorno emocional, mental, em todos os sentidos, em todos os aspectos da vida da pessoa. Tanto físico, só o físico, não, mas o emocional, o sexual, a parte trabalho. Muitas vezes eles não conseguem trabalho, eles sofrem demais. E isso quem é que enxerga? Somente o paciente. Nós temos que combater o estigma da doença, tirar essa questão do preconceito, informar cada vez mais que psoríase não é contagiosa, que nós podemos conviver ao lado de quem tem, sem o menor risco de achar que eu vou ficar com contágio, vou ter o contágio da doença. Não, não é assim que se trabalha ajudando alguém. O fato de ser uma doença que está justamente estampada na pele não significa que ela é uma doença contagiosa. E esse trabalho nós precisamos fazer, combater esse preconceito. E nada mais, trazer aqui grandes especialistas, pessoas que trabalham realmente com a questão da psoríase, tanto em nível de SUS, pessoas com um grande conhecimento estudam a questão da psoríase, trazer essas inovações, o que se tem de novo, de esperança. Nós temos que trazer isso para o paciente, que é possível viver sem lesões. Tem tratamento, tem disponível no SUS, nos planos de saúde. E vocês são protagonistas de tudo isso. Vocês, pacientes, vocês precisam se engajar em toda essa luta que a Psoríase Brasil, há 22 anos, vem fazendo. Vocês são principais de tudo isso e a nossa luta vem de coração. Eu não sou paciente, mas eu sinto na pele o que vocês sentem e quero ajudar. E esse é o meu papel e sei que vim com essa missão no mundo, é ajudar a todos. Pelo menos eu deixo um legado nessa vidinha, né? E de deixar alguma coisa lá. Olha, nós conseguimos ter tratamento, a gente conseguiu viver melhor. Mas vocês precisam estar junto desta luta.
Obrigada. Obrigada, Gladys Lima. Sempre emocionante ouvi-la. E nós vamos passar a palavra à doutora Clarissa Prati, que vai dar uma visão geral sobre a doença psoriásica. Doutora Clarissa, por favor. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Gladys, pelo convite. É sempre uma honra a gente estar aqui. A oportunidade é enorme de discutir a respeito da doença, do sofrimento que ela traz, junto com os colegas, com os pacientes, com todos vocês que estão aí nos assistindo. A Gladys tem toda essa energia que a gente sente na pele da gente, chega a dar um arrepio. A psoríase é uma doença crônica de pele, mas também tem um impacto sistêmico muito importante. Ela acomete outras áreas, como a Gladys muito bem comentou, questão emocional, as articulações. É muito frequente na nossa prática receber pacientes com diagnóstico de muitos anos ou sem diagnóstico, mas com a doença ali presente, nas suas diversas formas clínicas. O diagnóstico da psoríase é clínico. Nós, com a experiência que se tem, avaliamos o paciente, determinamos o que ele representa como diagnóstico, mas algumas vezes é necessário, sim, realizar uma biópsia cutânea, por exemplo, exames complementares, que se diz, tirar um pedacinho da pele e analisá-la no microscópio para definir o que o paciente tem. Quando a gente diz que a psoríase é uma doença imune, o fato é que o sistema imune ele é desenvolvido dentro do corpo da gente para nos defender de infecções, e também tem um papel na multiplicação de algumas células, como as células que carregam o ferro para que nós não tenhamos anemia, aquelas que fazem a coagulação do sangue para estancar feridas. Mas na psoríase, assim como em outras doenças imunes, existe uma confusão desse sistema. Então, algumas das células interpretam os desencadeantes externos, por uma questão genética da pessoa, como agressores e se revolta contra as próprias células da gente. E essas células acabam por multiplicar. As células da pele, primariamente também lá da sinóvia, na articulação, que depois o colega vai comentar um pouco mais a respeito. Por isso que a artrite é a comorbidade mais frequente que se associa à psoríase. Ela é uma doença muito comum no nosso país. Se estima assim, mais de 2 milhões de pessoas acometidas, então a gente tem que continuar com esse trabalho para ajudar todo mundo, né, que façam seus diagnósticos e sigam o tratamento para aliviar o seu sofrimento, não somente por sintomas cutâneos, articulares, mas também essa questão emocional que é tão importante. Obrigada, doutora Clarissa. Doutor Tiago, nós já comentamos, a doutora Clarissa que comentou também, que a artrite psoriásica é a comorbidade mais comum. Como é que esse paciente sabe que ele está desenvolvendo a artrite psoriásica? Quais são os sinais para ele ficar atento? O que o senhor falaria? Então, primeiramente, boa noite a todos. Obrigado, Ana, Gladys, de novo, pelo convite também. Muito feliz de estar aqui. Muito prazer de poder informar mais os pacientes. A gente sabe que muitas vezes a gente não consegue passar para os pacientes as informações que a gente gostaria, às vezes na correria e tudo mais, mas a gente tem um momento bem tranquilo agora para falar sobre isso. Sim, a artrite psoriásica, a artrite da psoríase é a comorbidade mais comum. Em torno de 30% dos pacientes com psoríase acabam tendo. Então, 1 em cada 3, se a gente avaliar, arredondar um pouquinho, isso se não mais. Às vezes é um diagnóstico também difícil de fazer, assim como a parte da pele, né? Então, já demora, às vezes, um tempo o paciente conseguir ter o diagnóstico da pele, até ter o diagnóstico de uma articulação. Às vezes pode acontecer o contrário. Primeiro vinha a articulação e depois vinha a pele, mas não é o mais comum. Além disso, só para lembrar também junto, aproveitar que a Clarice já falou, mas também pode ter alterações nos olhos também, a gente pode ter um quadro chamado de uveíte, uma inflamação nos olhos também, e também doença inflamatória intestinal também pode estar junto com a psoríase, então só para ajudar a gente a lembrar. Mas, bom, nem vocês que estão, principalmente os pacientes que estão assistindo, como é que vocês vão saber, o que eu vou falar para o meu médico, principalmente para o meu dermatologista, o que eu vou me preocupar para saber se eu tenho artrite ou não? Então, assim, a dor articular ela pode variar um pouco, mas o mais comum são dores que o paciente tem mais pela manhã,
ao longo do dia, principalmente pela manhã, o paciente se movimenta, aquela dor que era bem intensa de manhã cedo, depois se torna um pouco mais leve, acaba não sendo tão intensa. Muitas vezes não vai embora, mas ela fica mais leve ainda. Tem uma rigidez na junta também, parece que faltou um pouquinho de óleozinho, sabe? Então a gente tem essa dificuldade para mexer. Isso para algumas pessoas pode ser bem rapidinho, para outras pode demorar mais de horas. Então tem essa variedade assim. E não precisa ter nenhuma alteração de exame de imagem. Às vezes o médico vai fazer uma ressonância, um raio-x e não vai ter nenhuma alteração. Tá? Essas dores não vão embora, ficam às vezes meses, anos junto. E se a gente pensar, pelo menos depois de 6 semanas, se a gente mantém essas dores, certamente é importante a gente fazer uma avaliação. Mas, se a tua dor não é nessa forma, também pode ser um quadro de artrite psoriásica. Então, o que é importante? Quem tem dor articular já faz acompanhamento com o dermatologista, informar o dermatologista, olha, eu estou tendo uma dor, ela não vai embora, será que não dá para a gente avaliar? Se geralmente não é a especialidade mais forte do dermatologista avaliar a articulação, quem sabe encaminha para um reumato. Se já souber avaliar, não tem problema, já vai adiantando as coisas, mas sempre é importante para não, porque quanto mais tempo a gente demora para tratar a articulação, a gente pode adquirir deformidades e essas deformidades podem ser irreversíveis. Aproveitando para vocês saberem também aonde é mais comum, né? Muito comum atingir as mãos, os joelhos, os tornozelos e os pés da mesma maneira. E em alguns pacientes, principalmente a coluna lombar, pode ser acometida também. E também respeita a mesma forma de dor. Uma dor na lombar, que é mais intensa pela manhã, depois vai melhorando ao longo do dia. Às vezes as pessoas podem acordar pela madrugada por causa da dor. Então são todos sintomas importantes para informar para o médico. Daqui a pouco já procurar um reumatologista, se for o caso, ou procurar um médico que esteja mais acessível, que possa encaminhar, se for preciso, mas para fazer esse acompanhamento, para a gente poder ajudar o quanto antes a aliviar esse sintoma que, assim como a pele, traz muitas limitações no dia a dia do paciente. Obrigada, doutor Tiago. Doutora Érica, a senhora que tem um trabalho de doutorado desenvolvido justamente com a questão do impacto na saúde mental dos pacientes, teve esta pesquisa, eu sei que, porque lhe conheço, que tem um atendimento também na clínica, inclusive uma parte gratuita, né? Esses pacientes, e saiu recentemente agora um estudo publicado em junho na revista médica JAMA Dermatology, falando que os sintomas de psoríase podem causar um grande impacto na saúde mental, conforme a senhora já estudou. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco da sua experiência, tanto desde a época do doutorado, que já faz bastante tempo, né? Mas que lhe colocou nesse mundo e atendendo diretamente esses pacientes. Como é que é esse impacto? Como é que você vê a importância desse paciente tratar a questão do seu emocional? Falasse um pouquinho desses temas. Boa noite. Oi, boa noite a todos. Agora sim. Obrigada. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero dizer que é um grande prazer estar aqui mais uma vez, né? Tantos anos de trabalho em parceria com a Psorisul, em parceria com a Gladys, com a Psoríase Brasil. E a Gladys e toda a organização dela foram essenciais para que eu conseguisse concluir minha tese de doutorado há muitos anos atrás, né? E o interessante é que muito do que a gente viu naquela época permanece ainda como uma realidade, né? Porque aquilo que diz respeito ao que a Gladys falou, aquilo que não se enxerga, né? A gente tem muito claro que tem uma lesão na pele, que isso é visível, e essa lesão muitas vezes faz com que a pessoa sofra preconceito, rechaço, ela mesma muitas vezes não quer estar com ela, né? E ela não pode deixar de ter aquilo ali. E o aspecto invisível é justamente o que muitas vezes mais impacta, né? Porque quando a gente faz estudos de qualidade de vida, por exemplo, que falam da percepção da pessoa sobre como ela se sente, não é um dado que exista um crivo para dizer, ó, as pessoas se sentem 10 e o paciente com psoríase está se sentindo 5. Não. A qualidade de vida é como a pessoa se sente. Então, ela pode ter uma lesão desse tamanico e se sentir muito mal. E isso é
é válido, é fidedigno, não cabe a nós dizermos assim, mas é uma lesão muito pequenininha, não vale a pena ficar tão triste, não vale a pena ficar tão mal. Só que não somos nós que estamos com aquela situação. Então, trabalhar bem-estar é uma tarefa difícil, porque a gente tende a minimizar, dizer, não, mas não é nada, não, mas tem gente que tem pior, né? Mas isso, para quem está sentindo, né, não faz sentido, né? E o meu trabalho ele foi sobre os relacionamentos de pessoas com psoríase, né? Como que elas se relacionavam com as outras pessoas em comparação com quem não tinha nenhum problema de pele e com quem tinha outros problemas de pele. Então, teve toda aquela coisa, aquela estatística, aquilo tudo bonitinho e tal. E o que a gente conseguiu concluir no final é que a sensação do paciente de psoríase em relação ao seu bem-estar, a sua qualidade de vida, a qualidade das suas relações, é muito pior do que pacientes com outros problemas de pele e muito mais do que com pessoas sem qualquer problema de pele. Então, acho muito importante que a gente possa discutir aquilo que não é visto. Porque muitas vezes o paciente ele não consegue nem se dar conta, ele não consegue saber o que ele está sentindo. Ele não sabe que aquilo é ansiedade, ele não sabe que aquilo é depressão, ele não sabe que ele precisa de ajuda, ele já está acostumado há muitos anos com um desânimo, com uma situação desagradável, e ele acha que é daquele jeito. Né, que ele não tem oportunidade de melhorar. E a gente tem visto que sim. Né? Então, desde a minha tese, isso foi em 2008, né? Desde então, com algumas pausas ao longo do tempo, eu desenvolvo nos locais onde eu trabalho, eu acabo sempre tentando desenvolver grupos de pacientes com psoríase, né? E nesse momento a gente está desenvolvendo alguns grupos que são super exitosos, os pacientes se sentem super bem, né? Eles fazem avaliação no final de como era antes e como era depois. O resultado é sempre muito positivo, né? Então, esses grupos eles são gratuitos, a gente abre eventualmente, né? A gente divulga junto à Psoríase Brasil e junto às minhas redes sociais um prazo para essas inscrições, né? Provavelmente agora vai bombar, né? Mas por enquanto não está aberto, a gente abriu há pouco tempo, né? Mas vamos abrir de novo, né? São pessoas que eu treino para trabalhar com isso e que temos visto um resultado muito importante justamente na questão do bem-estar, na questão dos pacientes poderem conversar uns com os outros, trocarem as suas informações, as suas experiências, e também o atendimento psicoterápico individual, que é um trabalho também que nós fazemos lá na Elisê Psicologia. Então, acho que de momento é isso. Obrigada, doutora. E nós vamos passar ao doutor Dimitri Luz, que está lá em São Paulo. Boa noite, doutor Dimitri. A abordagem... Boa noite, querido. A abordagem com você é sobre a questão da participação num evento recentemente, onde foi falado sobre os novos tratamentos, novas tendências de tratamentos à psoríase. O que você tem para trazer de novidade ao público? Eu sei que você é uma pessoa que considera, hoje em dia, o paciente de psoríase não tem cura, mas tem tratamento que pode extremamente, né, melhorar essas lesões, controlá-las. Sei que você é um otimista perante toda essa trajetória. Então, o que vocês falaram neste evento? Qual foi o evento? Poderia nos comentar, por favor? Primeiro, boa noite. Dizer que eu tô chateado que eu não tô no sofá da Fátima Bernardes aí com todo mundo. Achei chique aí o sofá do encontro. Sim, são muitos eventos, né, que a gente tem participado. Recente teve esse evento de tendências em dermatologia, e aí que eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre tendências na psoríase. Teve um evento do GRAPA, que eu achei super legal, que é um grupo de pesquisa em artrite psoriásica e psoríase, que é um grupo internacional do qual eu faço parte, que foi em Nova York, e a gente, nesse grupo, tem a inserção dos pacientes. Então, é uma coisa que os médicos trabalham em conjunto com a associação de pacientes. Então, tem sempre o reumatologista, o dermatologista, que é o mais comum que tenha, né? Mas também
representantes das associações de pacientes. Teve o Congresso Europeu agora, que teve lançamento de medicação, liberação de novos estudos aí de medicação que a gente não tem. Então, assim, o que a gente tem? Primeiro, o que a gente tem hoje, né? Como você falou, eu sou super otimista. Então, temos hoje 10 imunobiológicos aprovados pela Anvisa para tratamento de psoríase em placas no Brasil. Temos amplo acesso aos tratamentos. Então, assim, hoje, o nosso paciente, ele não deixa nada a desejar para um paciente que está nos Estados Unidos ou que está na Europa. Então, assim, o nosso paciente pode, pelo SUS, ter acesso às medicações mais modernas. Se ele tem um plano de saúde, então o acesso é muito ainda mais simplificado do que pelo SUS, que já funciona muito bem. Então, assim, já estamos numa situação muito boa. Tivemos o Consenso Brasileiro de Psoríase em 2020, que teve, né, o lançamento do que iria reger de metas. Então, assim, quais são as metas terapêuticas que a gente espera para o nosso paciente? Aí o nosso consenso foi super arrojado no momento em que ele falava: esperamos PASI 90 ou PASI 100. O que isso quer dizer? 90% a 100% de melhora é o esperado para o nosso paciente, nada menos do que isso. Isso veio justamente com o lançamento do próprio consenso europeu, consensos europeus, consensos americano, japonês, então canadense. Assim, então, a gente está realmente sem deixar nada a desejar para nenhum lugar do mundo. E o que a gente tem de possibilidades novas? A gente teve o lançamento de uma droga, a aprovação, perdão, pela Anvisa, de uma droga nova, chama Brodalumab. Isso foi coisa de 2 semanas atrás, então a gente tem mais essa possibilidade que vai chegar no mercado já no próximo ano. A gente tem mais 3 drogas biológicas, 2 anti-23, uma anti-17, que ainda não estão no Brasil e que estão em fase já com seus estudos, tudo mostrando que... Então, assim, a gente saiu de um paradigma de buscar a PASI 90 e PASI 100, né, melhora de 90% e 100% dos nossos pacientes, para pensar agora a tendência vai ser qual droga me dá mais chance de ter uma melhora de 90% a 100%. Então, assim, não mais pensar, o 90% a 100% a gente vai ter. Como que eu vou ter certeza e quais drogas vão me dar essa resposta por mais tempo e de forma mais certeira, né? Então, acho que a gente está caminhando para isso. Então, tem mais 3 drogas que ainda não estão no Brasil. A gente teve a aprovação no FDA de uma droga oral para psoríase, que a gente espera que isso chegue no Brasil por volta de 2024. Então, é uma indústria que até então já está no Brasil, mas não trabalhando com psoríase. Então, a gente espera que isso venha no futuro já próximo. Temos também medicações tópicas, né? Faz tempo que a gente não recebia nada de inovação com relação à terapêutica tópica. Então, assim, já tem se falado muito sobre terapêutica tópica, que é remédio de passar, né? Os remédios de passar desenvolvendo também melhora, tanto na manutenção do tratamento, quanto muitas vezes para aquela psoríase que não necessita realmente de um tratamento sistêmico, né? Que ela vai bem só com o tratamento tópico. Então, assim, o cenário já está bom, mas tem 1000 coisas muito boas por vir também. Doutor Dimitri, vou aproveitar a sua interação falando sobre o que nós temos, né, de mais moderno e lhe perguntar, até onde ia o meu conhecimento hoje, as drogas biológicas seriam as mais de ponta ou mais avançadas dentro das possibilidades terapêuticas existentes. Agora, você já trouxe outras tantas novidades, né, que está tendo internacionalmente. Mas eu lhe pergunto, dentre as terapias, alguma delas já está direcionada, ou mesmo as biológicas, para aqueles que têm o tipo raro de psoríase, que é a PPG, a psoríase pustulosa generalizada, ou ainda a eritrodérmica? O que teria de medicamentos já direcionados, se puderes falar um pouquinho sobre esses 2 tipos de psoríase, que são mais raros e bem mais letais, né, bem mais sérios, assim, mais perigosos?
puderes falar para nós o que tem em nível nacional, internacional, enfim. Claro. Então, assim, psoríase eritrodérmica é quando a gente fala de mais de 90% da superfície corpórea acometida pela psoríase. Então, isso significa que 90% do corpo da pessoa vai estar cheio de placa de psoríase. Essa psoríase eritrodérmica, ela se comporta como uma psoríase em placas mais grave. E as medicações que a gente já tem hoje são capazes de que a gente tire esse paciente da eritrodermia e melhore. Inclusive, eu tenho paciente usando o biológico, que entra o eritrodérmico e hoje está zerado, então, assim, sem nenhuma lesão. Então, isso é possível e é possível num prazo até bem rápido. Hoje a gente tem. E aí, do outro lado, a gente tem a psoríase pustulosa, que eu fiquei super feliz de falar dela, que, assim, a psoríase pustulosa, a gente acaba colocando no grupo psoríase, né? E aí estamos falando de tudo, parece que é a mesma doença, mas a psoríase pustulosa é uma doença mais rara que a psoríase, é uma doença que não é comum. Para ter uma ideia, no país que diz que a psoríase pustulosa é mais comum, a prevalência é 0,007%. Quer dizer que 7 pessoas a cada 100 mil vão ter essa doença. Então, assim, não é uma doença comum, a psoríase pustulosa generalizada. O que a gente tem hoje, no FDA, tivemos a aprovação recente do espesolimab, que é uma droga anti-interleucina 36. Essa droga ainda não tem aprovação da Anvisa, porém, para casos específicos e casos que a gente possa, de repente o paciente está em crise e tem a possibilidade, né, de não tem acesso a alguma outra, já é falhado alguma coisa, tem crise, tem risco de vida ou alguma coisa, a Anvisa abriu um canal de que a gente pode discutir os casos diretamente com a Anvisa. Então, você pegar aquele paciente em específico, falar com a Anvisa e, eventualmente, a Anvisa faria uma liberação extraordinária daquela medicação, enquanto a Anvisa ainda não der a aprovação realmente dessa medicação no Brasil. Então, para os pacientes de psoríase pustulosa generalizada muito grave, é possível, sim, que tenham acesso, do ponto de vista, não é um protocolo de estudo, é mais um acesso que a gente chama de compassivo, ou seja, o paciente ele vai se comprometer, ele vai se responsabilizar por estar usando uma droga que ainda não tem aprovação pela Anvisa. Então, a gente já tem ainda mais essa possibilidade aí para os pacientes de PPG também. Ai, que interessante. Que boa notícia, né? Os pacientes poderem eleger tendo esse tipo de psoríase, que a gente sabe o quão grave é. E agora nós vamos chamar o vídeo gravado, a entrevista gravada com o Dr. Leandro Leite, que vai nos comentar o que ele está vivenciando e participando neste Conselho Internacional de Psoríase, o que está falando internacionalmente também sobre a psoríase. Então, por favor, roda o VT. Doutor Leandro Leite, muito obrigada por aceitar essa entrevista aqui conosco. Você é um grande parceiro da Psoríase Brasil, faz parte do nosso conselho. E nós queremos abordar contigo este fellowship que estás fazendo no International Psoriasis Council. Como é que está sendo essa experiência? O que está sendo falado, sobretudo, em tratamentos, em diagnósticos, nessa questão sobre a doença, nesse programa que tu estás acompanhando? Ana, para mim é um prazer estar aqui. Eu sou um grande admirador do trabalho que vocês fazem na Psoríase Brasil. E é sempre um prazer estar participando e contribuindo de alguma forma com o que vocês fazem. E, assim, do ponto de vista de avanços de pesquisa na psoríase, o que a gente mais escuta falar de diferente, né, é talvez a ideia de modificar o curso da doença. Tá? Parece que quando a gente trata a doença de forma mais precoce e de forma mais incisiva, controlando a carga inflamatória da doença, parece que a gente modifica o desfecho que a psoríase vai ter no paciente.
a gente tem uma ideia, já existe essa ideia de que a psoríase, por ser uma doença autoimune, imunológica, imunomediada, ela formaria células T de memória, umas células de memória que ficam no paciente, que causam uma espécie de cicatriz. Por exemplo, o paciente tem psoríase, trata, ele fica limpo das lesões, mas quando a doença começa a voltar, se um dia ela começar a voltar, parece que ela volta nos mesmos locais, certo? E o pessoal começou a entender isso, que se a gente tratasse antes da formação dessas células de memória, a gente impediria essa espécie de cicatriz que a doença deixa. E com isso, a gente conseguiria uma melhor resposta no tratamento no longo prazo, né? E muitas pesquisas estão sendo feitas nesse sentido. Nessa questão do curso e dessas... Isso, dessas de modificar células. a resposta, eu acho que é algo, parece ser algo do ponto de vista mais interessante, de mais inovador, que a gente espera para o tratamento da psoríase. Que interessante. E nesse sentido, doutor Leandro, como no Brasil a gente tem a parte do sistema privado e do sistema público, e a gente sabe, muitos pacientes relatam que no sistema público há uma certa dificuldade no diagnóstico, pelo acesso até o especialista, e mesmo no sistema privado também, porque nem todos os médicos dermatologistas, né, e clínicos gerais têm o conhecimento real do que é a psoríase, que isso você sabe que é um dos temas que nós na Psoríase Brasil batemos. Então, assim, como é que tu vês essa questão de conseguir esse diagnóstico? Como é que vocês estão abordando isso? Se é que há outros brasileiros com você também nesse fellow? Então, quando a gente fala em psoríase, a gente tem que falar na jornada do paciente. Esse é um tema muito importante, né? Essa jornada do paciente envolve tanto o diagnóstico quanto o acesso ao tratamento. Muitas vezes o paciente demora anos até receber o diagnóstico e muitas vezes, mesmo recebendo o diagnóstico, ele também leva um tempo para ter um tratamento mais eficaz, um tratamento mais efetivo. E quando a gente fala em tratamento, a gente precisa falar em acesso, porque muitas vezes esses pacientes vão necessitar de tratamentos de alto custo, né? E a realidade é muito distinta ao redor do mundo, né? Enquanto a gente tem acesso pleno a medicações de alto custo, medicações modernas, em países da Europa e nos Estados Unidos, em outros países do mundo essa realidade não é assim, né? Esse acesso pode ser muito limitado em países da América Latina, em países da África e também em outros países ao redor do mundo. No último evento que eu participei, tinha uma médica do Iraque e ela falou que ela não tinha acesso a biológicos, por exemplo, lá, né? E ela ficou dizendo como que ela tratava a psoríase nos pacientes dela. Então, sim, o acesso é uma questão importantíssima, né? E neste caso, no caso do Brasil, nós já estamos num nível adiantado, né? Até tu fizeste parte também da elaboração, junto, acredito eu, com um grupo de especialistas, para o Ministério da Saúde, para a questão da incorporação em 2019, né, que foi incorporado pelo SUS. Então, assim, a avaliação, quando vocês falam, quando tu apresenta esse caso, que eu imagino que seja comentado no Conselho Internacional, como é que eles veem o Brasil e como é que você vê o Brasil nesse sentido? Assim, na realidade, esse evento que a gente estava foi um evento, não foi nem relacionado ao próprio Conselho, foi um evento do Congresso Europeu, mas eu encaro o Brasil hoje numa situação privilegiada, né? É importante falar que o tratamento da psoríase sofreu uma revolução nos últimos anos. A gente quase que não tinha como tratar os nossos pacientes mais graves, né? E hoje a gente tem um arsenal terapêutico muito grande. Está disponível para a gente muitas drogas modernas, mais eficazes e mais seguras. As drogas estão vindo cada vez mais eficazes e mais seguras no tratamento da psoríase. E isso aconteceu de 15 anos para cá, tá? E no Brasil, a gente tinha essas drogas aprovadas pela Anvisa, mas a gente não tinha o acesso, né? Então, a gente sabia que a droga existia, mas era uma droga de alto custo, que o SUS não pagava e que os convênios não eram obrigados a dar aos pacientes, né? Então, era uma realidade complexa, né? Porque, como eu vinha falando, quando a gente trata de medicações do tratamento da psoríase, que para alguns pacientes, seria necessário o uso de medicações de mais alto custo, não adianta existir a medicação se a gente não tem o acesso.
Então, muitas vezes a gente tinha que entrar na justiça, contra o convênio ou contra o próprio SUS, contra o próprio Sistema Único de Saúde, para o paciente ter acesso à medicação. Isso mudou em 2019, quando o sistema de saúde incorporou biológicos para o tratamento da psoríase. Tá? Em 2021, houve a incorporação para os tratamentos nos convênios pela ANS, né? O rol da ANS. Então, recentemente, né? Questão coisa de um ano. De um ano, exatamente, né? Então, eu vejo hoje o Brasil numa realidade privilegiada, tá? Eu acho que para quem trata psoríase hoje, ou para os pacientes que vêm a desenvolver psoríase hoje, a gente está num momento privilegiado. A gente tem 5 biológicos dentro do SUS disponíveis para o tratamento gratuitamente, né? Desde que o paciente tenha indicação, claro, né? Não é todo paciente que precisa de biológico, né? Mas isso é uma revolução, né? Isso para a realidade dos pacientes, para essa jornada do paciente, que é uma coisa muito complicada, muito complexa, sofrida, né? O paciente que tem psoríase, ele sofre bastante, ele sente dor nas lesões, ele sente as lesões descamam, o convívio social dele é prejudicado e, claro, hoje a gente tem certeza que não é só isso, né? A psoríase não é só uma doença de pele, a psoríase é uma doença que tem repercussões cardiovasculares, esses pacientes têm mais risco de ter infarto. Isso parece loucura, né? Mas é uma realidade. A gente tem evidências concretas, consistentes, que o paciente que tem psoríase, essa carga inflamatória da doença, ela tem repercussões em outros órgãos, no fígado, no sistema cardiovascular. Parte intestinal também, né? Pode ter uma associação com doença inflamatória intestinal também, né? E tudo isso, muitas vezes a gente não tinha condições de tratar a doença, de tratar o nosso paciente, né? Se precisava fazer alguma coisa, a gente tinha que entrar na justiça, o sofrimento aumentava ainda mais, né? O sofrimento do paciente até o acesso à medicação. E hoje, é claro, é importante lembrar, a maioria dos pacientes não vão precisar de biológico, tá? Mas para aqueles que precisam, a gente tem hoje disponível, tanto no SUS quanto no sistema privado. E para nós finalizarmos, qual o maior desafio que tu vês hoje no Brasil para esse paciente que tem psoríase? E o maior benefício também, vamos falar dela do lado do desafio e da parte que está beneficiando este paciente. Eu acho que é uma resposta só para as duas coisas. Eu acho que o maior desafio é garantir o acesso a diagnóstico e a um tratamento precoce, porque parece que quanto mais precoce a gente tratar, melhor vai ser para esse paciente. E a parte de benefício é que, embora às vezes ele demore para alcançar, caso ele alcance, ele vai conseguir isso de uma forma, digamos assim, administrativa, sabe? De uma forma... com direito estabelecido, né? Sem que ele precise mais agora buscar direitos na justiça ou entrar judicializar um processo, ou enfim. Eu acho que eu viria dessa forma. Eu creio que você sabe que na Psoríase Brasil um dos grandes sonhos nossos é ter uma parte de formação e de ter cursos online que a gente pudesse disponibilizar para quem trabalha no Sistema Único de Saúde, para ter essa identificação. Então, é um projeto que já deixo o convite aqui aos nossos mantenedores, que se a gente conseguir fazer isso, vai ser uma grande conquista. Vocês da Psoríase Brasil têm um papel importante, eu acho, na conscientização do paciente, em ele entender que tem a doença, em ele entender que tem tratamento, em ele poder falar também sobre o que ele sente. Eu acho que é um portal e uma oportunidade muito grande que ele tem lá no espaço da Psoríase Brasil, nas diversas plataformas que vocês estão aí presentes, né? Então, eu acho que vocês ajudam. Esse desafio do acesso que o paciente tem, muitas vezes foi diminuído pelo trabalho que vocês fizeram. Sim, nós participamos também intensamente, né? Nossa presidente, Gladys Lima, que está sempre lutando. A gente só pode agradecer e agradecer a vocês, médicos, que de uma forma espontânea
trabalham conosco, nos auxiliam, então eu gostaria de deixar um fortíssimo abraço, muito obrigada para o Dr. Leandro, que vai estar lá em Londres fazendo o seu acompanhamento presencial. E, olha, foi um enorme prazer, muito obrigada por dedicar esse espaço aqui, compartilhar conosco essa experiência, foi muito agradeço especial. a oportunidade e para mim é sempre um prazer contribuir com o trabalho de vocês. Obrigada, querida. Então, voltando aqui para o nosso estúdio, o Dr. Leandro deu sua contribuição e falou muito dessa questão do diagnóstico precoce. E um dos desafios, como nós falamos, é a questão de os médicos, aqueles lá da ponta, muitos que são clínicos gerais, não terem esse conhecimento direto sobre o que é a psoríase. Vamos passar a palavra para a doutora Paula Delia, que trabalha diretamente com o sistema público de saúde. Como é que a senhora vê, doutora Paula, essa necessidade e essa possibilidade de ter um treinamento, de nós conseguirmos efetivamente realizar esse sonho que eu comentei da Psoríase Brasil, que talvez seja compartilhado, né, com você, para que haja esse preparo maior lá na ponta deste médico, não só do diagnóstico, mas também do tratamento correto. No dia a dia, assim, qual é a realidade, o que a gente pode fazer? Pode pegar o microfone, por favor. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com esse grupo muito bom sobre um assunto tão relevante. Na verdade, como o próprio Dimitri falou e o Leandro falou, o Sistema Público de Saúde ele tem um projeto muito bom, que é o PCDT, que é o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, e graças a esse PCDT, desde 2019, a gente tem acesso a medicações de ponta. O que limita um pouco é o acesso dos pacientes ao atendimento de especialistas, que isso ainda temos vários pontos que vão represando os pacientes. Então, mas eu acho que essa coisa de trabalhar com uma equipe multidisciplinar, não só treinamento de médico, mas também de enfermeiros e outros profissionais da saúde, isso ajuda também na triagem desses pacientes e orientação. Isso é um trabalho de formiguinha que a Psoríase Brasil vem fazendo há muitos anos, e que, aos pouquinhos, eu acho que está dando muitos frutos. Claro que isso demora, mas eu acho que isso é ótimo. E a gente tem como conseguir... Eu lá em Guaíba, eu consegui fazer um ambulatório do SUS, totalmente SUS, através da prefeitura, e através com a Gladys e a Psoríase Brasil, foi feita uma frente parlamentar, que a gente está conseguindo cada vez mais trazer isso a público, e realmente tem uma demanda represada muito grande. O Leandro mesmo falou a necessidade de tratamento precoce. A gente vê muito frequente os pacientes andarem essa jornada de vários lugares e, às vezes, até fazendo automedicações, como o bom e velho corticóide injetável de depósito, que a longo prazo leva cada vez a coisas piores, e quando eles chegam no especialista, às vezes a gente chega com sequelas que são bem graves e que são bem difíceis da gente conseguir. O SUS tem muitas coisas boas, eu acho que a gente poderia falar aqui o dia inteiro e a noite toda sobre isso, mas ainda temos limitações, porque a gente é um país muito grande e com uma verba que é limitada, não tem dinheiro para tudo o tempo todo. Então, são coisas que são priorizadas. Mas eu acho que a gente trazendo isso à tona, e um dos pilares do SUS é o controle social, eu acho que isso dá visibilidade, porque a psoríase é uma doença que é 1,8%, é muita gente, isso aqui no Rio Grande do Sul, conforme a SBD, que precisam de atendimento. Então, a gente tem como conseguir, com isso, alertar os gestores e até mesmo trazer à luz que isso existe, e os profissionais da saúde, que também não são só os médicos, mas eles também, às vezes, funcionam muito bem como, assim, selecionar os pacientes, informarem os pacientes que têm esse tipo de tratamento. Muito obrigada. Obrigada, doutora Paula. Agora nós vamos passar a nossa invitada argentina, Silvia. Por favor, bem-vinda. Eu sei que hablas portunhol. Olá. Estou agora falando um pouquinho também aqui, né? Mas o que necessite que traduzca, quédate à vontade que lo hago. Então, obrigada, Ana Paula, obrigada. Eu falo portunhol, mas há já tanto tempo que não vou para o Brasil, que creio que falo mais nhol que porto. Obrigada, de verdade, por esta invitação, Gladys. Psoriasis Brasil e a Epson somos irmãos faz já muito tempo. Hemos hecho este camino
juntos, creciendo juntos, aprendiendo juntos, y me da mucho placer de estar aquí, Gladys, de verdad. A tu disposição, Ana Paula. Muito bem-vinda. Nós podemos iniciar pela questão da pesquisa que nós havíamos comentado antes. Eu creio que depois é bem importante, Silvia, que tu nos comentes o trabalho realizado pela Associação Argentina, pela Latinapso e, em nível internacional, pela IFPA, né, que é a Federação Internacional de Psoríase, que você está ligada, é uma das dirigentes também. Então, assim, essa visão geral sobre esse trabalho em nível internacional. Mas essa pesquisa que saiu hoje, o que aponta sobre o bem-estar dos pacientes, já que este é o nosso tema central deste encontro? Essa pesquisa que hoje eu mandei para você é uma pesquisa que fiz a EPSO, a Associação Argentina de Psoriase, sobre 839 pacientes entre 4 e 80 anos. Isso foi feito por Argentina porque o dictamento da IFPA era de fazer alguma coisa que tem que ver com a saúde mental. Y hoy estamos hablando ahí en Brasil del impacto de la psoriasis en el bienestar, y el impacto de la psoriasis en el bienestar de las personas es muy fuerte, es muy profundo, es muy grande, y es además un impacto que también tiene mucho peso en las familias del paciente con psoriasis. Y si a ese paciente se le suma que tiene artritis psoriásica, se le suma que no tiene acceso a un buen diagnóstico, que no tiene acceso a un médico con experiencia en psoriasis, que no tiene acceso a su medicación, la vida de esa persona, si tiene una psoriasis moderada a severa, es sumamente difícil, y no hay conciencia real del impacto que tienen en la vida de las personas las enfermedades que se ven en la piel. Más allá de que la psoriasis no es una enfermedad de la piel, sino que además es como un iceberg, ¿no? Solamente vemos la punta, que pueden ser las escamas que tenemos, pero adentro hay una inflamación generalizada de muchos órganos que provoca muchas comorbilidades que uno no sabe, que si no está con un médico que tiene mucha experiencia, no lo sabe. Y a mí me gustaría irme, nosotros hicimos diferentes divisiones, no quiero hacerlo largo, pero fíjate vos que el 48,3% es casi... Deu probleminha ali na conexão. Espera aí que a Silvia já volta. Que hablaba cuando soy paciente de psoriasis y he sido paciente muy seria, muy grave de psoriasis. Hoy, por suerte, estoy muy bien y sin medicación, pero a veces la psoriasis nos hace esos regalos. Me voy a ir específicamente a la salud mental porque estos números que nos han dado en Argentina son números muy serios realmente. En la salud mental, el 20% está actualmente en tratamiento psicológico y el 8,3% en tratamiento psiquiátrico por la psoriasis, por la psoriasis. El 15,7% realizan alguna terapia alternativa, yoga, meditación, etc. Este es un número muy alto también, 22,1% tem diagnóstico de depressão ou ansiedade. En cada 10 toma algum medicamento psiquiátrico. Escuta este número, 18,4% já pensou em se machucar ou se matar. Essa cifra é altíssima. É muito forte, sim. Muito. 4,2% já foram internados ou internados debido a una crisis decorrente da doença. El 27,6% tem um problema de consumo ou dependência. Também é um número muito grave. Mas a outra pergunta que era, nos últimos, isso foi na vida, ok? Estes são os últimos 15 dias.
Em relação às sensações de sentimentos dos últimos 15 dias, observa-se em muitos casos, mais del 70%, nerviosismo, sensação de falta de energia, sensação de desconforto, tristeza, dificuldade para descansar, falta de interesse, comer em excesso. Sabe que a obesidade para nós é disparador da psoriasis e também que não é bom para os tratamentos, porque quando tem sobrepeso ou obesidade, tem muitos tratamentos que não faz o resultado que era esperado. O 80% tem problemas para dormir. 15,7% já tiveram ideação suicida ou tentaram de se machucar. Isso nos últimos 15 dias. E com a artrite psoriásica, 43,1% dos pacientes, que é quase a metade, sofrem de artrite psoriásica. Isso ha aumentado, em outra pesquisa que nós havíamos feito, dava 32%. Agora estamos em 43,1%. O humor depende da dor das articulações em muitos pacientes. Muitos casos de medo, isso é muito importante, ao futuro, são observados com a doença, onde sentem que sua vida será limitada ou que não poderão realizar suas atividades diárias devido às lesões articulares. Eu creio que é muito grande essa pesquisa, 839 pacientes, e fazemos uma pesquisa que durava quase 20 minutos. Mas são resultados muito preocupantes. E há uma coisa que eu falo sempre, as medicações não estão para estar guardadas em como se diz, um armário. Ana Paula, ajuda-me. Em um armário ou em um cajón. As medicações estão para estar no corpo dos pacientes. Que as medicações não devem estar guardadas, né, num armário, numa caixa, mas sim... Ou uma geladeira. Ou numa geladeira, mas sim estarem dentro do corpo dos pacientes. Obrigada, Silvia. Obrigada a você. Nós voltaremos em breve. Com esse link dessa pesquisa que você apresentou aqui para nós vamos conversar agora. Depois a gente tem aqui entrou também um comentário de um paciente que eu vou encaminhar à doutora Clarissa, mas, primeiramente, dando o link com essa questão dos pacientes, falar com as nossas pacientes aqui. De uma forma até que vocês podem ser mais bate-papo, Roberta, e vocês têm mais um microfone, se alguém puder alcançar, por favor. Ambas tiveram uma trajetória na jornada que se chama do paciente. Então, inicialmente, Marta, tu como é que foi essa trajetória e essa questão da saúde mental? Houve momentos em que tu te sentiste impactada ou desesperada ou assim sem essa força para seguir? Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente o convite e quisera eu que há 25, 27 anos atrás tivesse a Gladys, a Ana Paula, já tivesse alguém que me ouvisse e me entendesse, porque se ainda hoje é difícil o diagnóstico, vocês imaginam há tanto tempo atrás. Mas eu gostaria de falar, além da questão da dificuldade do diagnóstico, da questão do preconceito. E do preconceito, o velado e, como a Gladys até falou, dentro da nossa família. Eu compartilho aqui, e talvez quem esteja do outro lado nos assistindo sofra talvez isso, de familiares que até hoje, 25 anos, não usam a mesma toalha de rosto na casa, porque mesmo sabendo, a pessoa sabe que não é transmissível, mas ela não usa a mesma toalha que eu e é familiar. Só que a gente não conversa sobre isso, né? E me senti muito acolhida também pelo que a Erika falou, que o meu caso é a psoríase ungueal, é só nas unhas, é na ponta dos dedos, então ela pode ser considerada leve para quem está do outro lado, porque só eu sei o desespero, exatamente. Quando eu estou bem, mas quando eu não estou bem, é desesperador o que eu sinto, a sensação, a dor. Então,
há muito tempo atrás, para quem não... Eu falo mais, eu acho que para quem está do outro lado e talvez me entenda, sabe? Eu já cheguei a estar tão desesperada, não recentemente, mas há um tempo atrás, de não saber o que fazer, de chegar a colocar... Primeiro tu bota na água gelada, mas tu já não sabe mais o que fazer, de abrir o freezer da mão e botar a mão, porque tu não sabe o que fazer para aliviar aquela sensação. E para quem tem um gueal, e mulheres que são vaidosas, hoje eu pinto as unhas, mas eu fiquei mais de 10 anos sem pintar. Assim, a primeira frase que antes de tu conversar com uma pessoa que está do teu outro lado, ou a manicure, né? A primeira coisa que eu sempre digo, isso há 25 anos, hoje, não sei se é automático, mas hoje não é transmissível, tá? Pode ficar tranquila. Porque tu chega no salão... Hoje eu até sinto que as manicures sabem que não, porque ninguém comenta. Mas vocês imaginam, há 25 anos atrás, a pessoa me olhava e dizia: ai, mas o que tu tem nas unhas? Nunca vi nada assim. O que tu tem? Então, hoje a gente tem, hoje eu consigo pintar e disfarçar, mas quem tem, né, sabe essas coisas que a gente passa e o preconceito que ainda existe. A gente não pode dizer que não, ainda existe. Roberto, tu que te descobriste há pouco tempo, né, com o diagnóstico correto, numa jornada também que houve um diagnóstico anterior errado. Quando vêm as crises, como é que é essa sensação, como é que tu está lidando com isso? Boa noite a todos, primeiramente. Eu tive um diagnóstico errado uns anos atrás, né? Eu tive algumas lesões, principalmente na barriga, assim, eram poucas. E eu fui num clínico, ele disse que eu teria dermatite atópica, então eu tomei antialérgico, essas coisas assim. Por sorte melhorou, né? Não era o tratamento correto, mas foi passando. No ano passado eu tive uma crise muito forte, e aí começou do mesmo jeito, começou na barriga, foi se espalhando pelo corpo inteiro, braços, pernas, chegou no rosto. Então, quando chegou no rosto, aí realmente ficou bem complicada a situação, porque eu acordava de manhã, já passava maquiagem, né? Passava o dia inteiro maquiada. A maquiagem não cobria todas as lesões, era bem difícil. Então, foi bem complicado. Foi aí que, graças a Deus, né? Eu conheço a Gladys, vocês, a Psoríase Brasil, eu trabalho com a associação desde 2018. E no ano passado eu tive essa crise, então eu consultei com o Dr. Leandro, e aí ele fez o diagnóstico correto desde o início, então eu comecei o tratamento certinho. Mas foi bem complicado porque eu tive também a questão da psoríase no couro cabeludo, né? Então é bem complicado porque eu acordava, tinha como se fosse um monte de farinha no meu travesseiro, no carro, ficava, né, aquelas cascas brancas. Então era bem difícil, assim, eu coçava a cabeça, era bem complicado. E o Dr. Leandro me deu o tratamento, né? Eu passei por shampoo, pomadas na pele e não funcionava. Aí ele me deu metotrexato em comprimidos, eu comecei a tomar. Não surtiu efeito, e aí eu estou fazendo uso de injeções já faz mais de 6 meses, eu acho. Foi aí que as lesões começaram a sumir e eu tenho um controle total, assim, hoje. Mas, igual, se eu sinto uma coceira na cabeça, por exemplo, eu já tenho medo de voltar. Às vezes aparece uma manchinha ou outra e já me dá medo de voltar as lesões, assim. Então, quando eu estou com a pele mais exposta, por exemplo, sei lá, na praia ou com um short, aparecem as manchas, assim, e aí a gente sente um pouco de vergonha. E aí, nesse sentido, é bem complicado, assim. E alguma de vocês duas ou ambas chegaram a procurar um auxílio psicológico, assim, um apoio, ou em algo que pudesse auxiliá-las? A gente trabalha a questão da ansiedade, né? E porque a gente, pelo menos quem tem nas unhas, não sei como é no corpo, mas essa questão de mexer, né, da descamação, é desesperador. A gente começa a mexer e quem está do teu lado só diz assim: ai, fica calma, não mexe nas unhas, mas quem está do outro lado sabe, quanto mais te dizem fica calma, né? O leigo diz fica calma, acho que mais nervoso a gente fica. Então, eu até hoje eu acompanho essa questão da ansiedade, porque eu sei que desencadeia, e quanto mais lesão eu tenho, mais nervosa eu fico, mais eu mexo. É um ciclo, né? Então, é bem importante isso. Eu já fazia, na verdade, tratamento para ansiedade há um bom tempo, né? Eu fiz terapia por muitos anos, tomei medicação, agora estou sem medicação. Mas, realmente, acho que a questão da ansiedade
é bem complicado, porque daí gera todo aquele estresse, né? A gente se estressa muito. Eu acho que tudo que é evento, assim, gera muita ansiedade, a gente fica estressado e a gente sabe que o estresse é um gatilho, né, para psoríase. Então, acho que é bem importante cuidar disso, porque essa face oculta mesmo é o que mais pega. Porque as pessoas veem, tu tem umas manchinhas na pele, beleza. No meu caso, elas são umas manchas menores, assim, mas se espalharam pelo corpo inteiro. Então, as pessoas, às vezes, pensam que é só uma doença de pele, mas não é, né? Tem todos os sintomas por trás. E essa questão da vergonha, da ansiedade, do medo de voltar tudo, isso é o que mais pega para mim, assim, que eu converso com o Dr. Leandro, eu tenho medo de voltar. Ele sempre me tranquiliza, né? Porque hoje em dia a gente tem bastante opção de tratamentos, assim, e isso é o que me tranquiliza hoje em dia, né? Que a gente tem muitas opções de medicações, assim. Então, eu estou no metotrexato injetável, daqui a pouco eu posso ter outras opções se não funcionar. Obrigada, meninas. Falando em paciente, o nosso vice-presidente, José Célio. Muito bem-vindo, como sempre. O José Célio tem uma história também bem forte, né, sobre a questão da psoríase, artrite psoriásica. Gostaria que tu compartilhasse isso conosco e também falasse da importância da associação, porque eu sei que foi através disso tudo que o senhor e a Gladys se conheceram. Então, que desse o seu depoimento, inclusive até de chegar num ponto de aposentadoria a partir da artrite psoriásica severa. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu tenho a alegria de estar com a Gladys, eu acho talvez há uns 20 anos, trabalhando com psoríase. Desde a Associação Cearense de Psoríase, passamos pela UNAPSO, depois Psoríase Brasil, Latinapso, da querida Silvia, IFPA, que é a mundial. A gente está nesse trabalho já há muito tempo, né? Uma alegria grande de ter todas essas pessoas ao lado, né? A importância das associações é enorme, tanto na forma presencial, quanto na forma virtual, que a gente teve agora, principalmente por conta da Covid, né? Nas associações de pacientes, encontramos pessoas com problemas comuns, compartilhamos emoções, podemos falar e ouvir com respeito, sem preconceitos ou restrições. Nas associações você não está só. Temos informações, esclarecimentos, orientações e principalmente cuidado, carinho e amor de todos os participantes. Eu encontrei nas associações de pacientes pessoas maravilhosas que mudaram minha vida, fez bem para a minha saúde física e mental. Eu tenho artrite psoriásica, tive uveíte, tenho visão monocular, já passei por um monte de dificuldade, mas a gente vai lutando, né? Quanto à questão da aposentadoria, eu consegui uma redução do tempo de contribuição por conta da minha deficiência física, que é uma causa indireta da psoríase, né? Porque eu tenho visão monocular, por conta da uveíte, que eu tive uveíte, fiz uma cirurgia de deslocamento de retina que não foi bem sucedida, e também eu tenho várias limitações articulares. Por conta disso, eu consegui uma redução de 20% do tempo de contribuição no INSS, que a lei considera deficiência leve, moderada e grave. E as pessoas às vezes não sabem, mas vocês podem aproveitar esses níveis de deficiência para reduzir o tempo de aposentadoria. Então, o que é que a minha mensagem é, para os pacientes, procurem associações, procurem, a doutora, eu acho que a psicóloga falou sobre que ela coordena grupos de trabalho, grupos de apoio, procurem, se engajem, trabalhem, que faz muito bem. Um beijão para todos, saúde, os temas abordados estão muito bons. Parabéns a todos. Obrigado.
Caro Célio, muito obrigado, nosso vice-presidente, pela sua participação e seu exemplo e força de luta, que eu bem o conheço e sei o quanto trabalhas por isso também. Nós temos um comentário encaminhado pela nossa plataforma. Espera aí que eu vou lê-lo. Preciso colocar os óculos, desculpem. Nós temos aqui um comentário assim. Segundo o renomado médico e pesquisador Dr. Lair Ribeiro, uma nova visão sobre as doenças autoimunes seriam que as causas delas começam e terminam no intestino. Portanto, os profissionais de saúde alternativos e integrativos geralmente dão esse diagnóstico de síndrome do intestino permeável. De acordo com esses profissionais, essa síndrome ocorre quando o revestimento dos intestinos fica danificado. O revestimento é incapaz de evitar que os resíduos vazem para a corrente sanguínea devido ao dano. Estes podem incluir bactérias, toxinas e alimentos. Diante disso, gostaria de saber com os senhores como se comungam com este entendimento. Bom, o comentário foi do senhor Carlos Alberto de Lima Siqueira. Eu vou passar para a doutora Clarissa. Nós temos, normalmente, um posicionamento mais científico, daí eu não sei qual é o seu posicionamento, doutora Clarissa, sobre estas questões, mas lhe passo a palavra, e depois nós já vamos encaminhando o encerramento com as considerações finais de cada um, porque o tempo voa. O posicionamento sempre é científico, né, de todos aqui presentes. É por isso que nós estamos aqui, para levar a informação consolidada para os pacientes. A interação, né, da pele, do intestino, do cérebro é algo relevante. A gente vem encontrando dados na literatura ainda muito iniciais, rudimentares. É muito difícil estabelecer uma relação direta entre uma coisa e outra, ainda hoje, com a ciência que se tem. Existe uma necessidade eventual de se investigar mais essas informações, e na nossa ciência não é algo que se afirme assim, né, com todas as letras, uma relação tão direta. Se sabe da influência do microbioma, né, das bactérias que se tem como um todo na pele, no intestino. Então, isso é algo ainda a se investigar como ciência, para se estabelecer diretamente uma causa e efeito, né, se é que ela existe. Acho que é assim que a gente tem que encarar. Por óbvio, quando os pacientes têm uma vida saudável, uma dieta saudável, né? Quer dizer, comem bem, tudo isso influencia positivamente na vida como um todo, não somente na pele, né? Foi comentado, né, que o sobrepeso, a obesidade também influencia na saúde da pele, no curso das doenças imunes de uma forma geral, na saúde global do indivíduo, né? Então, a psoríase, como sendo uma doença imune inflamatória, também vai se influenciar pelo excesso de peso do paciente, por exemplo. Mas acho que muito mais do que isso, a gente precisa ressaltar que há uma relação aí sim bem consolidada da doença inflamatória psoríase com os riscos cardiovasculares, né, que o Dr. Leandro muito bem comentou, que é algo que nós devemos levar em consideração quando tratamos os pacientes, né? Existem substâncias inflamatórias da psoríase, da artrite, e também daquela placa, né, que a gente diz lá que obstrui, que fecha as artérias, tanto gerais quanto lá no coração. Então, isso é que a gente deve ressaltar nesses pacientes, a influência da inflamação sistêmica, levando, né, outros riscos que podem gerar nesse paciente comorbidades tão graves, né, quanto um infarto miocárdio, né, um infarto do coração, um derrame cerebral. Então, nesse sentido, a ciência já nos traz aspectos importantes para tratar esses pacientes e controlar essa inflamação sistêmica para não trazer outras comorbidades mais graves. Obrigada, doutora Clarissa. Claro, por favor.
Nós temos mais 2 comentários também aqui pertinentes para... Eu só queria complementar esse comentário aí desse paciente, porque eu acho muito importante a gente lembrar que quando falta informação, abre espaço para desinformação. Né? Então, a gente sabe que é um terreno obscuro. Né? Quanto tempo aqui esqueci teu nome. A Marta estava falando, se há tantos anos atrás se tivesse acesso, talvez tu não tivesse sofrido tantas coisas. Tudo que a gente escuta dos pacientes, tudo que eles passam, tudo que eles tomam, tudo que eles... E ainda hoje acontece. Né? Então, quando falta informação, eu acho que o objetivo nosso hoje aqui também é esse, né? É levar para as pessoas o que tem de mais novo, o que tem de mais acessível, para que as pessoas não precisem se submeter a situações que acabam gerando mais sofrimento. E a falta de amparo, né, justamente por todos os dados, né, que foram trazidos ali pelo estudo da JAMA, essa falta de amparo, ela faz buscar respostas mais curtas, caminhos mais curtos, respostas mágicas, né? E isso é bem importante. Outra coisa só que eu queria comentar é, esses dados que ela trouxe agora, eles são muito interessantes porque eles não mudam ao longo do tempo. Eles são iguais ao longo do tempo. Eles podem piorar um pouquinho, mas eles são iguais. Quer dizer, o impacto é tão grande e ainda se dá tão pouca atenção aos aspectos psicológicos, aos aspectos ocultos, né? E esses dados, eles sempre estão ali. Então, a gente tem que realmente mostrar que não é só a pele, né? Mas tudo que tem por trás também. Só rapidamente complementando, parece debate, né? Réplica, que não existe mágica, né? Para a gente ajudar os pacientes, não existe mágica, existe ciência. É atrás disso que os pacientes e nós estamos aqui para auxiliá-los, né? Nessa jornada do paciente, para encurtá-lo e aproveitar dos desenvolvimentos da ciência para a melhoria da qualidade de vida de vocês. Outra pergunta que entrou, que vai de encontro totalmente, está totalmente ligada ao que nós estamos falando. Espera aí. Deixa eu só destravar aqui, porque tem uma ligação muito forte. É do paciente, que é o Josenberg, que comenta que ele é portador de psoríase há 40 anos, que ele só recebeu o diagnóstico há 31. E que ele começou a tratar convencionalmente com metotrexato e corticoides e calmantes. Ó. E que, atualmente, ele tem mais controle com os biológicos. Ele comentou que ele chegou a ter uma artrite no pescoço e ficou afastado por 7 meses do trabalho, que sofreu muitíssimo preconceito nos locais em que prestava serviço e no transporte coletivo. Então, já que também tem a questão da artrite também, né, mesclada, doutor Tiago, o que você comentaria assim, desse caso, de ter uma artrite no pescoço, também é possível ter, e o que há hoje de moderno assim, para esse paciente que tem artrite psoriásica? Então, aproveitando o grande... Acho que é João o nome dele, né, pelo que tu me trouxe. É Josenberg. Josenberg, perdão. Josenberg. Então, assim, a questão de ter uma artrite na região cervical não é o mais comum em relação à artrite psoriásica, mas ela pode acometer qualquer articulação, então realmente é bem possível. Esse paciente, que nem... É Marta, né? Desculpa, é que a gente está se conhecendo hoje aqui, gente, então a gente não lembra o nome de todo mundo. Não, fiquem à vontade. Então, que nem há 25 anos, quando descobriu a doença, não tinha o mesmo arsenal de medicamentos que a gente tem agora. Para o paciente que está falando também, há 31 anos que ele descobriu a doença, também não tinha o mesmo arsenal de tratamento, e isso vem mudando ao longo do caminho. Então, assim, que nem o Dimitri já trouxe, a gente também tem acesso às medicações mais modernas. Felizmente, a maior parte dos imunobiológicos que a gente tem, tem resposta na parte da pele, assim como tem resposta na parte articular também. Alguns deles não têm a resposta dos dois lados, então sempre é bom, se acabar tendo um quadro articular, por isso que eu comentei antes, até a gente tem um acompanhamento junto com o reumatologista. O metotrexate, que ele acabou usando quando a gente tem um acometimento da parte da coluna, seja cervical, lombar ou dorsal, ele não tem um efeito tão grande, geralmente os estudos é o que nos mostram. Para quem tem em outras articulações como mãos, joelhos e pés, conseguem também ter um controle bem adequado, que nem mesmo o Dr. Leandro trouxe, não é a maioria dos pacientes que precisam de terapia imunobiológica. Na reumatologia, a gente usa medicações ainda como a sulfasalazina e a
sulfonamida, que são muito focadas na parte articular da artrite psoriásica, mas elas não têm tanta ação na pele, então elas têm essa contrapartida mais negativa. E muitos pacientes têm esse preconceito que ele traz, né? Como é um diagnóstico difícil, outras questões, então às vezes o paciente está sofrendo com dor e muitas vezes, como o sistema todo se desenvolve, o paciente não consegue um afastamento laboral ou não consegue uma reabilitação laboral e acaba tendo esse problema. Se não vai no médico adequado, que também consegue entender o que o paciente está passando. Voltando à história toda aqui, né? Volta e meia. Mesmo a gente, médico, a gente não consegue entender o que o paciente está passando por não ter a doença. A gente tenta se colocar no lugar, mas eventualmente a gente não consegue também. Então, por isso que pode ser que teve um sofrimento maior aí, e às vezes é essa questão toda. Tem pacientes que me relataram que aqui no trem tinham vergonha de andar no trem de bermuda, porque tinha uma lesão de pele e todo mundo ficava olhando. Então, eu imagino que no trabalho não conseguia exercer a função de maneira correta. Os outros colegas com certeza deviam ter um preconceito, mas acredito agora, com tratamento adequado, se ele está bem controlado, felizmente achou a medicação adequada, e qualquer coisa, tem outras, já sabe aqui, a gente falou bastante disso, então a gente consegue acabar tendo um bom controle da doença. Obrigada, doutor Tiago. Doutora Paula, nós temos aqui mais também um comentário, vou encaminhar para a senhora, que é de uma paciente que diz que a sua mãe tinha vitiligo e que dentro das manchas de vitiligo tinha psoríase. Nesse trabalho seu no SUS, assim, se confunde as doenças ou isso é comum? O quanto? Na verdade, se sabe que essas doenças autoimunes, cada vez mais a gente vê associações entre elas. Então, seria tipo uma discrasia do sistema autoimune, que às vezes pode evoluir para um lado da psoríase, às vezes pode evoluir para o lado de outras doenças, como é a associação da artrite, doenças inflamatórias intestinais, uveíte, como o Célio mesmo falou. Então, exatamente uma associação com vitiligo eu não saberia te dizer, mas com certeza é a associação de doenças autoimunes que frequentemente numa mesma pessoa podem se associar. Muito obrigada. E voltando ali para o nosso Zoom, então, para finalizar, Silvia, se tu puderes brevemente falar desse trabalho das associações. Na Argentina, você já começou a sua pesquisa, mas da Latinapso e da Internacional. Para a gente fazer esse desfecho final, a gente poderia ficar falando horas aqui, mas realmente temos que finalizá-lo, né? Eu vou tomar aquello que o Célio falou, que não estão solos. Somos, até agora, porque não tem tantos data, somos alrededor de 68 millones de personas con psoriasis en el mundo, con enfermedad psoriática, que eso incluye también a la artritis. Y creo que es muy importante, pero muy importante, que sepan todos los pacientes cuál es la importancia, por qué nos reunimos las organizaciones de pacientes, algunos, por qué algunos decidimos ayudarlos. Porque algún día a alguno de nosotros nos ocurrió algo personal que hizo que planteáramos tratar de ayudar a los demás, que de alguna manera también nos ayuda a nosotros. No están solos. Las organizaciones de pacientes están para contenerlos, para ayudarlos, para defenderlos, para hacer que sea posible que ustedes tengan todo lo que necesiten para su dolencia, para que sufran lo menos posible. Y sepan que esto lo hacemos muchas personas en el mundo, en la región, en Latinoamérica, en toda la América, en todo el mundo. Somos, en este momento debemos ser alrededor de 64 organizaciones que estamos dentro de una organización internacional. Nos juntamos, somos amigos en la región latinoamericana y así vamos proponiendo y planteando cambios para que esos cambios sean más rápidos de lo que podrían ser en las políticas públicas. Y les voy a decir algo para cerrar, que si siempre digo esto, ¿no? Yo fundé a EPSO y estoy muy orgullosa de eso. Pero esto lo digo con mucho cariño, con mucho, mucho cariño, es que si AEPSO o Psoriasis Brasil hubiese existido
Cuando yo tuve psoriasis a los 18 años, muy grave, la vida de mi familia y mi vida hubiese sido más fácil. Siempre sepan que en las organizaciones de pacientes hay una mano para que ustedes la tomen y hay un corazón que los va a ayudar siempre. Infinitas gracias por este rato a todos. Les digo, excelentes las exposiciones de todos los médicos y todos los que están ahí. Muchísimas gracias, Silvia. Ha sido un honor tenerla con nosotros hoy, de verdad. El honor es mío, el placer es mío. De verdad, muchas gracias. Gracias, Ana Paula, gracias a todos. Gracias, Celio, Gladys, los quiero. Ah, querida. E Dimitri, querido, para finalizar também a sua fala, o que você gostaria de fazer assim, esse fechamento, por favor? Eu gosto de falar... primeiro que tudo que os colegas falaram já me sinto assim, bem representado. Eu gosto de falar sobre esse mês, é um mês de conscientização. A gente tem o nosso dia, né? O Dia da Psoríase, que é um dia de conscientização da população, mas, na verdade, eu considero um dia de comemoração. Eu acho que a gente conquistou muita coisa através das sociedades, né, médicas, da Associação de Pacientes, a Psoríase Brasil, trabalho super sério da Gladys e de todo mundo, né, do sério de todo mundo que está à frente desse projeto. Então, assim, estamos num momento de comemoração, de acesso às medicações, como eu falei, medicações de alto custo que a gente tem disponível nos países de primeiro mundo. Temos financiamento dessas medicações, né? Então conseguimos o acesso. Eu acho que agora é o nosso grande gargalo, e a Paula falou super bem isso, é o acesso dos nossos pacientes ao diagnóstico, né? Então a jornada, você falou de jornada, hoje você fala de uma jornada de um paciente, esse paciente, por último, falou que tem psoríase há 40 anos e demorou 31 anos para fazer o diagnóstico, se eu não me engano. Então, assim, isso é muito, né? E não é raro vermos. Claro que a gente não vê, às vezes, 30 anos. A gente vê 10 anos. Tem estudo europeu que fala de 8 a 10 anos para se fazer um diagnóstico, até 18 anos para se fazer o primeiro tratamento biológico quando o paciente tem indicação. A gente está falando de estudo europeu, que é uma população que tem um nível de escolaridade muito maior do que a nossa, né? Então, assim, até que ponto a gente tem tudo e ainda não tem amplo acesso aos nossos pacientes ao diagnóstico. Então, acho que esse é o nosso grande desafio agora. Muito obrigada, doutor Dimitri. Muito obrigada pela participação. Pessoal, para encerrar o evento, uma breve fala da Gladys Lima. Nós já estamos com 1h50, nossa expectativa é de 1h30. Mas, por favor, Gladys, para finalizar. E temos 3 perguntas que entraram, que nós nos comprometemos em respondê-las. Nós vamos passar ao nosso conselho científico, que são esses médicos maravilhosos que estão aqui conosco voluntariamente. E daí nós respondemos para vocês na plataforma, tá, EduPrime. Podem deixar. Mas agora, Gladys, para encerrar, e depois eu vou fazer o encerramento final. Por favor, Gladys. É emocionante ver cada vez mais junto nessa luta pessoas maravilhosas como os nossos convidados, ver o quanto vocês contribuem, o quanto faz diferença na vida dos pacientes, quando temos pessoas que comungam a mesma coisa, a mesma luta. Para mim, a segunda Fórum Internacional foi um grande desafio também, porque, como todos sabem, a associação ela luta, faz projeto para ajudar na qualidade de vida dessas pessoas. E vocês fazem parte de tudo isso. Me sinto gratificada, me sinto emocionada, me sinto feliz de dizer para mim hoje, quando chegar em casa, realizei aquilo que eu venho há muito tempo fazendo
imaginando. Vocês não pensam que eu chego em casa, vou largar tudo. Não, eu continuo aquela jornada para o outro dia, porque esse paciente merece. As minhas horas de dedicação, as minhas horas pensando o que nós podemos estar ajudando cada vez mais esse paciente. E eu vi nesses meus 20 anos de luta o quanto mudou. O quanto hoje o paciente tem acesso, essa luta de ter acesso a tratamento, que lá naquela época, quando eu comecei, ninguém sabia nem o que era psoríase. O que é psor o quê? Foi muito difícil? Foi. Mas eu não desisti. Eu digo, vou adiante, porque é na insistência que a gente luta, ganha e tem conquista. E é isso que eu passo de mensagem para o paciente. Não desista. Se eu não desistir, vocês também não devem desistir. Hoje é possível ter qualidade de vida, viver bem, viver de forma tranquila, porque psoríase hoje tem controle e tem tratamento. É isso. Meu boa noite, muito obrigado. Saio daqui com o meu coração cheio de alegria e de felicidade. E agradeço a todos vocês, a quem está no Zoom, aqui presente, a Educare, que fez uma belíssima organização, que tudo isso eu não fiz sozinha. Isso aqui tem um grupo que se dedicou, desde o começo do ano, para acontecer, para levar informação de qualidade para todos vocês. Meu boa noite e muito obrigada. Obrigada, Gladys. E, como sempre, minha admiração imensa pela Gladys, que eu já trabalho com ela também desde 2015, acompanho. Ela realmente vive muito pelos direitos dos pacientes com psoríase. Nós chegamos ao final do nosso segundo fórum. Vamos ver qual será o próximo. Quero agradecer imensamente a todos que participaram, porque realmente é uma dedicação, é um trabalho voluntário de cada um que está aqui. Agradecer aos nossos patrocinadores, apoiadores, porque sem eles seria impossível fazer um trabalho produzido desta forma, que envolve realmente meses de trabalho, envolve empresas, envolve realmente profissionais. Então, nosso muito obrigado à Novartis, nosso muito obrigado à Janssen, à AbbVie, à Leo Pharma e à Boehringer. E também gostaria de agradecer imensamente a equipe da Educare, que nos recebeu, nos apoiou, que nós começamos a primeira reunião lá em janeiro, e foram super parceiros, realmente apoiadores, para que nós fizéssemos da melhor qualidade possível. E não esqueçam que este fórum ficará disponível na plataforma EduPrime Brasil, que é uma plataforma de streaming lançada pela Educare, voltada à área da saúde. Um trabalho muito legal. E depois nós vamos também replicá-lo nas nossas redes sociais. Obrigado a todos, uma boa noite e que estejamos juntos por mais muitos e muitos anos. Uma boa noite.